Olá, amigos, colegas, companheiros de luta e de debate. Neste vídeo que eu coloquei do Pedro Cardoso, em que ele diz que a vergonha, não temos que nos sentirmos envergonhados porque 40 milhões de brasileiros, 40 e tantos milhões de brasileiros votaram em Jair Bolsonaro no primeiro turno, já que outros mais de 40 milhões não votaram nele e não votaram neste segundo turno. Então a vergonha não é nossa, porque quem é pró-ditadura, quem é pró-tortura, quem é pró-violência é Bolsonaro e não nós e os seus apoiadores. Neste vídeo acabou de surgir um comentário de uma senhora que eu vou ler para vocês porque ela me parece bem intencionada, embora ela esteja alienada em relação a uma série de informações que é justamente o que eu quero trazer aqui para vocês. Ué, cadê o comentário dela? Aqui. Veja, é um comentário clichê que muitos têm feito no meu canal, em todas as redes sociais, pessoalmente, né, as pessoas verbalizam isso. Eu quero responder cada ponto. Ou seja, trazer a informação e o conhecimento a cada ponto, discutir cada ponto do que ela diz. Ela diz o seguinte, a Luciana Iorio Ferraz: o Brasil pode virar uma Venezuela. Você deveria dar uma lida no programa do PT para entender que eles não apenas saquearam o país, mas querem implantar o comunismo aqui. Prefiro o Brasil com imprensa livre, ordem e progresso. Bolsonaro já foi escolhido pelo povo nas ruas. Veja, gente, ela foi, esses meses todos, ela foi movimentada possivelmente pelo MBL, pela campanha maciça, possivelmente com dinheiro sujo, do Bolsonaro pelas redes sociais. Porque tudo que ela traz aqui é mito. Mas eu vou trazer informações. Eu não quero de nenhuma forma ser superficial. Eu respondi a ela, eu disse o seguinte: eu separei várias notícias e matérias para responder de uma vez tudo que ela traz aqui, porque isso é um clichê. Não é só ela, são vários que pensam assim, e eu quero trazer a informação. Ela disse o seguinte, eu respondi o seguinte: Luciana, você tem tanta idade pela foto do perfil, não aprendeu nada, não sabe nem o que é comunismo. Quanto à Venezuela, quem está se cercando de generais militares e quem fala em prender e varrer adversários, como Maduro fez e faz, não é o Haddad, é o Bolsonaro, que tem perseguido jornalistas e seus apoiadores ou ameaçado. Acorda. E não vote em machista. Bom, então, pegando aqui o comentário dela, a primeira coisa que eu quero responder é em relação a esta frase que ela coloca. Não apenas saquear um país, que isso vem da corrupção. Veja, houve o mensalão, o petrolão e outras coisas, só que a sociedade brasileira precisa entender que vários desses casos foram indiciados, denunciados, investigados, condenados ou absolvidos, enfim, conforme a justiça. Houve um longo passo. Precisam entender que agora, neste momento, com a Lava Jato, com a lei da ficha limpa, com a independência da Polícia Federal, dos órgãos de investigação e do Ministério Público, com uma mudança, uma pressão maior na Procuradoria-Geral da República, ficou muito mais difícil você saquear o país simplesmente. E com também a pressão que há no próprio PT, de fora e dentro do partido. Então, isso de ficar falando da corrupção do PT, quando na verdade o Bolsonaro ficou 19 anos no Partido Progressista, do bandido Maluf, um partido que tem o maior número de indiciados na Lava Jato, né? Um partido muito corrupto, um dos mais corruptos do país, 19 anos sem falar nada, tirando foto com o Maluf, sorridente, estava tudo bem. Então, pera lá. Vamos ser sérios, sem falar em funcionário fantasma, triplicação de patrimônio, receber dinheiro da JBS, mandar para o partido. Calma lá. E como diz o Roger Waters do Pink Floyd, Bolsonaro é corrupto, ele faz parte do sistema corrupto de continuar e aumentar privilégios num país desigual como o nosso. E ficou 19 anos no partido corrupto do PP. Ele defende a ditadura, que foi um partido que teve o Arena era corrupto, e que teve
foi muito corrupto, sem investigar nada, né? Com vários casos de corrupção. O próprio Maluf era da ditadura, né? E casos de corrupção durante a ditadura, Coroa Brastel, Capemi, Projeto Jari, Petropaulo, Brasil Invest, e inúmeros outros que não chegaram ao conhecimento porque era uma ditadura, meu Deus do céu. E o que a ditadura deixou para a redemocratização? Antônio Carlos Magalhães, Sarney, Maluf, esse lixo. Bolsonaro é isso, é tudo isso. Então não venha falar de corrupção. E em relação à corrupção, só para fechar esse tema da corrupção, recomendo, se quem ainda não leu, o livro A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato, do sociólogo Gessé Souza, onde ele coloca que a Lava Jato e a Rede Globo, a mídia no geral, que tem grande parte da parcela de culpa nesse ódio da população, insistência na corrupção, elas não aprofundaram o debate na corrupção. Fulanizaram, de certa forma, a corrupção, mas não falaram da corrupção do empresariado e do mercado. A política tem a sua corrupção, os políticos, mas a grande corrupção é do mercado. Se você não resolve a corrupção do mercado, não adianta nada prender político e demonizar a política. Ao contrário, isso é danoso para um país, para a democracia de um país. Leiam este livro. Bom, em relação à corrupção eu falei bastante. Em relação à Venezuela, o Correio Brasiliense tem uma matéria ótima nesse sentido. Né? Aquela que comentou no meu canal possivelmente está se relacionando à constituinte que o Haddad, o programa do PT do Haddad, queria implantar no Brasil. Só que queria promover e tal, uma nova constituinte. Só que ele voltou atrás já, procurem aí nas notícias, e já eliminou isso do seu plano de governo. Inclusive registrou essa eliminação já no TSE. Já registrou. Né? Então, se é em relação a isso que você fala, para dar uma olhada no programa do PT na Venezuela, já registrou. Ao mesmo tempo, o próprio Bolsonaro também, né, já voltou atrás, também falou que o vice Mourão não tem mais nada disso de nova Constituição. Então, os dois já recuaram. Em relação à Venezuela, uma professora dos Estados Unidos diz o seguinte: o Bolsonaro pode transformar o Brasil na Venezuela. E ele chegou a receber críticas da líder da extrema-direita na França, Marine Le Pen. Veja o que essa professora diz. O viés, é o que eu comentei lá, o viés militar de um governo Bolsonaro poderia transformar o Brasil em uma Venezuela. Atualmente, o país governado por Nicolás Maduro tem uma forte presença de militares no Estado, e as forças armadas que apoiam majoritariamente o governo são usadas para manter o controle em meio à maior crise já enfrentada na região. A pessoa que mais provavelmente transformará o Brasil na Venezuela é Bolsonaro, disse Mônica. A professora é a... Deixa eu pegar o nome dela aqui. Já na rede de TV norte-americana Fox News deve ter vídeo disso. Canal conservador que apoia Donald Trump, a diretora de estudos latino-americanos da Universidade Johns Hopkins, Mônica de Boa, disse que o político brasileiro é conhecido por seu fluxo constante de comentários depreciativos sobre mulheres, negros, povos indígenas e gays. Bom, Bolsonaro tem no mínimo uns 4 generais que ele quer colocar nos ministérios. País republicano democrático no mundo inteiro não faz isso. Tá? Como se não bastasse, assim como Maduro, a imprensa toda divulgou um vídeo que ele colocou ontem nas suas próprias redes sociais, em que ele promete banir do país adversários após a eleição. Né? Olha, a imprensa inteira brasileira está mostrando isso. Né? Ele diz: esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Bom, o último que falou sobre isso, nossa bandeira é verde e amarela, não é esses vermelhos, não, se referindo ao Lula, foi o Collor. E o que deu no Collor? Será que vocês lembram? Né? População inteira contra o Collor. Bom, porque ele foi um desastre econômico, social e político. Veja, isso aqui é típico de ditador fascista. Agora ele se assumiu fascista. Apareceu lá num telão, para quem estava apoiando ele na Avenida Paulista,
prometendo varrer e banir do país adversários. É algo gravíssimo, algo que Maduro fez e faz. E ele está colocando generais, as Forças Armadas é pró-Bolsonaro. Então, esse papo de Venezuela e de corrupção, falei, Venezuela e ditadura, é Bolsonaro. Em relação à fala que é uma imprensa livre, a jornalista que denunciou o esquema do Bolsonaro de Caixa 2, ela está sendo ameaçada. Olha aí. A jornalista Patrícia Campos Melo, uma jornalista que fez cobertura já nos Estados Unidos, no Afeganistão, na guerra da Síria, do Iraque. Enfim. Então, eu quis trazer informações e eu quero, inclusive, mostrar para vocês uma imagem, porque a imprensa internacional toda, de certa forma, ela já tem avisado a respeito de Bolsonaro. A imagem dele é muito negativa. A imagem do Brasil fica muito negativa com um possível governo Bolsonaro. Na Alemanha. Vocês podem tirar um print que daqui a pouco eu vou mostrar por fim um outro vídeo. Tirem um print se quiserem ver com mais calma e conferir se realmente essas manchetes são verdadeiras, e são. Podem ir direto na fonte de cada um desses jornais. Na Alemanha, a Alemanha foi bastante categórica porque sofreu muito com o nazismo do Hitler, então eles são muito ainda delicados em relação a esses assuntos. Na Austrália, no Chile, que teve também um problema com a Allende, ditadura. Espanha também tem uma luta, Barcelona tem uma luta antifascista muito forte. Estados Unidos também entrou em peso nesse sentido. A França, que também tem uma extrema-direita que é crítica ao Bolsonaro. A Itália, que também tem problemas com fascismo e teve com Mussolini e ainda tem. Gente, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, todos mostrando. A imprensa nacional e internacional, sobretudo, mostrando. Tá forte nesse sentido. Para vocês terem uma noção, o William Vac, que é uma figura que eu também detesto, não só pelo caso que ele teve que o fez sair da Globo, mas pelas posições dele, o viés dele, o viés econômico e político dele, ele próprio, hoje saiu um vídeo dele próprio dizendo o quão negativa é a imagem de um governo Bolsonaro para a imprensa internacional. Aconselho que vocês vejam este vídeo. Outro problema que eu venho abordando, sobretudo depois de ter feito uma viagem aos Estados Unidos na semana anterior e me preocupado bastante com a imagem desse governo lá fora, é a pior que se possa imaginar. Também isso na minha experiência como correspondente internacional, só posso reiterar aqui a vocês que não há governo em parte alguma do mundo que possa desprezar uma imagem tão negativa como é a imagem desse futuro presidente brasileiro na grande imprensa internacional. E embora o pessoal muito empolgado com a candidatura do Bolsonaro goste de dizer, isso aí são liberals, isso aí são esquerdistas da imprensa internacional esquerdista, isso é uma frase boçal, idiota, completamente fora da realidade. Alguns dos principais órgãos da imprensa internacional, no ambiente cultural alemão, na França, nos Estados Unidos, toda a imprensa anglo-saxã, uma imprensa com uma enorme influência, com uma grande tradição, jamais pode ser carimbada como uma imprensa vinculada ao esquerdismo ou essas bobagens que o pessoal da campanha do Bolsonaro diz. Tem dele uma das piores opiniões possíveis, e isso tem impacto na maneira como investidores também formam opinião. Não é algo que um futuro governo Bolsonaro possa ignorar, ou simplesmente jogar debaixo do tapete dizendo, isso aí é opinião de jornalista que é contra mim, esse tipo de coisa. Quer dizer, há um flerte do Bolsonaro com algumas características do Trump, não só da candidatura do Trump, mas do comportamento do Trump como presidente, que tem muito efeito em Twitter, fica muito engraçadinho em campanhas de Facebook, mas não presta para nada quando se trata de governar um país da dimensão e da importância do Brasil. Bom, importância inclusive em todos os assuntos econômicos, ambientais. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas eu não vou nem mostrar os vídeos em que ele ameaça adversários, oponentes,
Porque Haddad sim tem um espírito republicano democrático e é imprescindível para quem valoriza e respeita a democracia neste momento votar em Fernando Haddad. Vejam, está se reunindo com o Haddad agora economistas, o prêmio Nobel também já assinou a lista, católicos, cristãos, defensores da democracia, do respeito. E, assim, é tão claro, mas a lavagem cerebral foi tão forte nesse sentido, no submundo das redes sociais, junto com uma grande mídia perniciosa em relação à corrupção, que e em Vitória, né, recentemente, Bolsonaro se mostrou um dos maiores boçais da política brasileira. Eu falo um dos e não o maior, porque é difícil saber qual dos seus apoiadores é mais boçal do que ele. Prometeu, se eleito, instalar colégios, tem a ambição de instalar colégios militares em todas as capitais e disse: ninguém quer saber de jovem com senso crítico. Ele disse com todas as letras. Né? Esmagar, tirar, varrer o senso crítico, o pensamento crítico, é típico de governos ditatoriais. É típico dos generais que estão com ele e dele, com essa mentalidade militar que ele tem, essa formação militar que ele tem, e acha que o Brasil inteiro quer essa formação militar dele. Né? Uma formação de subalternos, de tolos que não pensam, que não questionam. Isso é típico de ditadura. Esse sujeito é um ditador. Outro detalhe, logo após passar para o segundo turno, em que ele fugiu da imprensa, típico de ditadorzinho, de meia tigela, e fugiu da população e fez um vídeo em casa, né, falando, feito um paspalho militarista, um soldado de Araque. Ele diz que quer colocar pôr um fim no ativismo e nas ONGs. Não só criminalizar, perseguir, mas tirar verbas totais. E a imprensa também reagiu, e ambientalistas, em todos os sentidos, reagiram nesse sentido, de que acabar com o ativismo e com ONGs, de certa forma, é acabar com setores importantíssimos do Brasil, meio ambiente. E você vê que ele ataca o tempo todo os direitos humanos. Ora, direitos humanos está defendendo eu, está defendendo você que está me ouvindo, está defendendo todos nós. O próprio governo dele já é motivo de debate internacional em todos os sentidos, mas, como eu já mostrei antes, mas também no sentido da ONU. Como é que fica a ONU nesse sentido? E veja, o trabalho que ele faz é típico do nazismo e do fascismo. Ele incita nos seus apoiadores e eleitores a desconfiança desses órgãos todos, né? Dizendo que eles são esquerdistas, que eles são isso e aquilo. E essas pessoas, elas vão numa lavagem cerebral aceitando isso, até o momento em que essas políticas vão atingir ela, inevitavelmente. Mas elas vão entrando nessa lavagem cerebral e indo contra todas as instituições democráticas. Sabe, ele corrói, o fascismo faz isso, ele corrói os setores da sociedade, através da dúvida e do ódio, né? E através de uma burrice cega que vai indo, através de um ódio, para justamente instaurar, implantar, ganhar muito dinheiro, porque tem muitos empresários atrás da candidatura dele, ganhar muito dinheiro, né? Consumir tudo que for público. Só que a maior parte da população brasileira vai reagir quando começarem a implantar todas essas políticas. Não só em relação a políticas ditatoriais, como políticas ultraliberais. O que a sociedade brasileira quer, na verdade, um fortalecimento das políticas públicas sociais para que o Brasil se aponte e cresça economicamente e socialmente. Tanto que o próprio Bolsonaro, que sempre foi um crítico ferrenho do Bolsa Família, tem vídeo dele dizendo que é para vagabundos, voltou atrás e teve que falar que vai colocar um 13º, não só para ganhar voto do Bolsa Família, mas é porque a população brasileira sabe que programas nesse sentido são importantes para resolver a desigualdade socioeconômica.
Então, ele já é um fracasso, ele pode ser um sucesso eleitoral, mas ele já é um fracasso total. Já é um fracasso total. E por ser pró-ditadura e pró-tortura, ele já é um fracasso total. Porque o Datafolha mostrou que um número gigantesco de brasileiros é contra ditaduras de qualquer tipo e contra torturas de qualquer tipo. Então, que fica difícil dialogar com essas pessoas, mas eu acho que elas vão percebendo, não é preciso ter um outro grande trauma, uma desilusão violenta assim com o governo Bolsonaro-Mourão. Já é possível virar voto, conscientizar as pessoas. Há também esta informação do Daniel Cara, que foi candidato ao Senado, né? Ele é um educador, foi candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Nesse Twitter dele, dia 22, foi hoje, aliás, que eu vi. Estou na Assembleia da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, né? Red Clad. Aqui, conversando com educadores de toda a América Latina, fico sabendo. Bolsonaro se reuniu com a ultradireita de todo o continente. E o caso brasileiro, entre aspas, assusta a todos. Então, vocês vão vendo como vai sendo a coisa. E ele, com um plano completamente medonho contra a educação, contra a saúde, contra serviços públicos, né? Contra a universidade pública, certo? Realmente, com todas as letras, tentando acabar com o pensamento crítico, né? Isso aqui também é muito importante de vocês saberem, está no Estadão. Equipe de Bolsonaro quer cobrança de mensalidade em universidades federais. Por que isso? Porque as universidades federais, que na verdade são as melhores universidades do país, estão entre as melhores, elas possuem um centro nervoso de crítica e de estudos e de pesquisas muito livre, com uma crítica social que faz temer todos esses generais que estão com Bolsonaro. Por falar nisso, eu esqueci também de mostrar algo imprescindível, que foi o decreto do Temer, que assustou muita gente. Decreto justamente também está na ampla imprensa, em fim de governo. Não sei porque que o Google deixa sempre com ele lá em cima. O Google quer dominar tudo, né? Em fim de governo, Temer institui força-tarefa de inteligência. Setores progressistas e democráticos estão em alerta porque parece que já está preparando o terreno para um possível governo Bolsonaro. E esse decreto, né, diz que o objetivo é enfrentar o crime organizado, formalizando troca de informações. Mas houve muita cautela nesse sentido, porque o decreto também falava em investigar, inclusive, movimentos sociais, protestos e reivindicações. A assessoria do Temer descartou isso, mas é algo que precisa ficar em cautela, porque isso pode criar dispositivos autoritários, ditatoriais e de censura a protestos e reivindicações. Né? E esse decreto, como vocês podem ver na matéria da Folha, ele foi pressionado por setores das Forças Armadas e de generais que estão no governo Temer, já tentando preparar algum terreno. Então, gente, quer dizer, eu estou mostrando informações, conhecimentos. Ela fala sobre comunismo. Há um vídeo meu de mais de um ano atrás, que está dando o que falar por causa das eleições, que é um vídeo onde eu já falava, na verdade são dois vídeos, vídeo 1 e vídeo 2, onde eu já falava que o PT não é comunista. E por que o PT não é comunista? E basicamente o que eu digo lá é que o PT, o governo Lula e o Dilma não tem nada de comunismo, ao contrário, são esses dois primeiros vídeos. O governo Lula e Dilma favoreceram banqueiros e oligopólios, né? Ao invés, não favoreceram fortemente a pulverização, até fortaleceram através do crédito uma pulverização de mercado. Mas é algo que o próprio Safato diz, né? Oligopólios, banqueiros e grandes empresários foram favorecidos no governo do PT. Que nem diz não sei quem lá, um dos delatores, o Lula é um bom vivant. Não há nada de comunismo. Isso é
também falo bastante do Olavo de Carvalho, que é o sub-Heidegger do sub-Hitler, como diria o Caetano Veloso, e que é um sujeito, um pseudo-filósofo, não tem nenhuma cátedra para ser chamado de filósofo. Ele, é preciso que seja entendido que ele é um sujeito que mal completou o 3º ano primário. Então ele não está a par das discussões no mundo inteiro, dentro das academias e fora das academias, a respeito dos efeitos nocivos do neoliberalismo, da sociedade de consumo, do consumismo, do mercado. É isso que tem sido discutido. Não há nada, nenhuma ameaça comunista. Nem a Venezuela fez, eu tenho também um vídeo sobre isso, uma socialização dos meios de produção. É um vídeo curtíssimo, de alguns segundos, onde eu sou bem... Rapidamente eu falo. A Venezuela não fez uma socialização dos meios de produção. Não há nada de ameaça comunista. O PT é um partido dos grotões de grandes empresários também. Não há nada disso. É um partido que tem políticas sociais, programas sociais que são importantes para a educação, para a saúde. São importantes e devem ser aperfeiçoados, desenvolvidos, aprofundados de uma maneira ou de outra, mas não há nada de comunismo. Vamos ver o que significa ser comunista, o que significa ser socialista. Uma sociedade socialista não é uma sociedade ditatorial. Qualquer socialismo que seja ditatorial irá difamar os princípios do socialismo, que é socialização dos meios de produção. Isto é, quem trabalha e quem produz é quem detém os meios de produção. Expropriação dos meios de produção. Ao contrário do capitalismo, que fica nas mãos de grupos minoritários estatisticamente e numericamente. Não há nada de ameaça comunista. Meu Deus do céu, e não é essa discussão no resto do mundo. Vocês estão sendo enganados, Há um desvio de foco muito grande, uma cortina de fumaça e criação de bodes expiatórios nesse sentido. Bom, eu acho que eu já mostrei bastante coisa e falei bastante. É importantíssimo nesse segundo turno brancos e nulos se manifestarem. Tenho feito vídeos temáticos a respeito de declarações do Bolsonaro ou do seu plano de governo que iriam destruir, causar um caos na educação, no meio ambiente, na Amazônia, nos setores institucionais democráticos. Né? Quem fala em fechar o Congresso é o filho dele. Quem fala quem se reúne com ultradireitistas antidemocráticos no resto da América Latina são eles. Quem está se cercando de generais é ele. Quem está falando em prender vermelhos e adversários é ele. Quem são os vermelhos? Quem são os oponentes e adversários? Qualquer um que criticar, não é o PT não. É você também que está aí. E há uma outra... Esse comentário aqui. Ela disse: república sem democracia é totalitarismo. 16 anos de merda. Chega, agora é outro. Isso é democracia. Eu respondi: outro pró-ditadura, cujo filho quer fechar o Supremo Tribunal do país. Né? O filho dele, eleito, deputado, diz, um dos deputados mais eleitos pela democracia, pelo voto, diz que para fechar o Supremo Tribunal Federal basta um soldado ou um cabo. Os ministros do Supremo já se manifestaram. É uma coisa horrorosa. É uma declaração golpista, totalitária, fascista. E ela diz: 16 anos de merda. Bom, há investigações, há pesquisas a respeito do Brasil antes e depois do Partido dos Trabalhadores. Que houve corrupção, que houve deslizes, equívocos e erros, isso é verdade. Mas durante os governos petistas houve uma ascensão social e não houve nada de autoritarismo, ao contrário. Houve um fortalecimento das investigações de corrupção. Bolsonaro, só para terminar, está agora com o centrão corrupto do Temer, aquele mesmo que detesta a Lava Jato, que quer que acabe a Lava Jato, que tirou a Dilma para que a Lava Jato não chegasse a eles. Então vocês estão... Eu espero que muitos que são apoiadores do Bolsonaro estejam assistindo até este momento,
para que possam pelo menos dar um voto crítico em Fernando Haddad. Brancos e nulos, indecisos, pelo menos um voto crítico. Mesmo que você se torne oposição de centro em relação ao governo Haddad, um voto crítico neste momento assim terrível e delicado da política nacional. Muito delicado. Farei mais vídeos e agora vamos de Fernando Haddad.